Como funciona um processo seletivo? Quais são os principais segredos de nós recrutadores? Nesse vídeo eu separei aqui 5 segredos que talvez você não saiba aqui, que pode estar te atrapalhando de conseguir melhorar os resultados no emprego que você deseja. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rick, eu sou recrutador e aqui na internet eu te ajudo a conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. Então se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora no canal e também já curte esse vídeo para você sempre poder estar acompanhando os vídeos que a gente está colocando aqui sobre conseguir um novo emprego o mais rápido possível. E aqui para a gente começar esse vídeo, é muito importante que a gente entenda o que é um processo seletivo. E esse é o primeiro segredo. Um processo seletivo não é um processo que é opressor, que o recrutador quer fazer um checklist ali para ver se você tem todas as habilidades que estão pedidas ali na descrição da vaga. Não é isso. O processo seletivo, ele é basicamente um alinhamento de expectativas. Isso os recrutadores acabam não contando. Isso você acaba até não entendendo muito bem e pode acabar te deixando um pouco mais tenso, mais nervoso, mais nervosa, quando você vai participar de um processo seletivo. Normalmente, o que acontece? A gente tem uma necessidade da empresa, a empresa ela tem um problema para resolver e ela acredita que somente uma pessoa ela poderia resolver esse problema. E aí a empresa ela abre a vaga para poder encontrar a pessoa que pode estar resolvendo esse problema. A empresa ela tem ali as necessidades dela. Ela espera que a pessoa ela tenha algumas características, já tenha passado por algumas experiências que podem ajudar essa pessoa a conseguir resolver esses problemas. E a pessoa, do outro lado, ela tem as competências, ela tem experiências, ela tem histórias que ela acredita que pode ajudar a empresa a resolver os problemas. Basicamente, um processo seletivo ele vai fazer o quê? Vai fazer o alinhamento de expectativas. Então a empresa espera uma pessoa e a pessoa espera uma empresa. E o processo seletivo como um todo, desde a parte de triagem de currículo, olhar o LinkedIn, de chegar na parte das entrevistas, o processo inteiro é um alinhamento de expectativas. E por que isso é importante você entender esse primeiro segredo? Porque quando você domina isso, isso te deixa mais leve para os processos seletivos. Porque, poxa, digamos que você está lá indo para um processo seletivo para uma vaga de logística. E aí você vai falar todas as suas experiências nas entrevistas, vai contar tudo que você sabe, tudo direitinho. E a empresa vai te dar uma negativa, vai te dar um feedback negativo, porque você não atendeu às expectativas da empresa. Tá tudo bem. Você não é um profissional ruim por isso. Você não é uma pessoa ruim por isso. O que aconteceu? Talvez a expectativa, a forma como você colocou lá nas suas histórias, não estavam alinhadas com o momento da empresa. E isso não significa que você é um profissional ruim. Então, entender que um processo seletivo é um alinhamento de expectativas te deixa um pouco mais tranquilo, um pouco mais tranquila para participar de todas as etapas do processo e faz você entender também que a empresa ela tem uma expectativa de que você resolva o problema dela. Então você precisa fazer esse alinhamento ao longo de todas as etapas do processo e mostrar que sim, você é a pessoa certa para poder resolver esse problema. Então esse é o segredo número 1. E Rick, qual a diferença do recrutador e do gestor dentro de um processo seletivo? Isso é um ponto muito importante para você entender, para você conseguir passar em todas as etapas do processo seletivo. Os papéis e responsabilidades de um recrutador são diferentes de um gestor. Hoje, como é que normalmente funciona dentro das empresas? O gestor da área, que é o líder da vaga, digamos que você está se candidatando para uma vaga aí de marketing. Então, o gestor de marketing, a gestora de marketing, ela tem ali um time, ela tem ali toda uma área para poder gerir e ela percebe que ela tem um problema dentro da área ali que ela precisa resolver e que com o time que ela tem, com as ferramentas que ela tem, ela não conseguiria resolver esse problema. Então o que ela faz? Ela vai lá no time de RH e fala: preciso abrir uma vaga para encontrar uma pessoa para essa posição para poder resolver esse problema. Então, primeiro ponto aqui, o papel, a responsabilidade de poder definir qual é o perfil da vaga, quem é a pessoa, a senioridade do direitinho, não é o recrutador que faz isso, é o gestor. É importante que você entenda isso. A necessidade maior não é do recrutador, é do gestor. Então, quando você chega na fase final da entrevista com o gestor, é o momento de fato de você passar segurança para aquela pessoa de que você realmente é a pessoa certa para aquela posição, tá? Então, muito importante que você entenda esse ponto. E aí, qual é o papel do recrutador? As responsabilidades do recrutador? O recrutador, ele tem o papel de ser ali o gestor do processo seletivo. Então, o recrutador, ele não vai fazer só a entrevista ou ele não vai só fazer a triagem de currículo.
o recrutador, ele tem todo um papel também de acompanhar todos os candidatos em todas as etapas do processo. Então, normalmente, o que acontecia no meu cenário? Eu tinha lá, eu tenho muita experiência em tecnologia, vocês sabem disso já, né, para quem me acompanha aqui. Então, normalmente, os tech managers, eles chegavam para mim, Rick, eu tenho uma vaga aqui de desenvolvedor back-end. Eu preciso muito que você me ajude a contratar essa pessoa. Aí eu fazia lá o alinhamento com o gestor para poder entender qual era o perfil, quais eram as competências que eu precisava buscar, tudo direitinho. E aí começava o processo de busca dos candidatos. Fazia o processo de busca no LinkedIn para poder abordar as pessoas ativamente. Eu abria a vaga lá na Gup para poder fazer com que as pessoas elas se inscrevessem na vaga e eu recebesse o currículo delas. E aí essas pessoas eu continuava ali dentro do processo seletivo. Chamava para uma entrevista, fazia um primeiro filtro e depois avançava no processo. Normalmente, depois da minha entrevista, a primeira entrevista com a RH, sempre tinha uma entrevista mais técnica, porque eu não era especialista na área. E aí tinha entrevista técnica. Só que quem fazia todo o processo de gestão para poder organizar as agendas, todo o processo ali para poder colher feedback das pessoas que avaliaram tecnicamente os candidatos era feito por mim. Então eu sempre fazia toda a parte do gestão do processo seletivo. Aí, com base nos feedbacks das pessoas que entrevistavam tecnicamente, a gente avaliava, eu e o gestor, quem ia para a entrevista final, para a entrevista com o gestor, para ver quem seriam os candidatos que faziam mais sentido para aquela posição. E aí, o gestor fazia a entrevista dele. E o papel do recrutador era depois pegar o feedback. Eu sempre ia lá, falava com o tech manager, falava com o líder de tecnologia para entender qual foi o feedback dele, se a gente aprovava, se não aprovava, se estava dentro da expectativa ou não. Lembra que a gente falou do primeiro segredo? Alinhamento de expectativas. E aqui é o segundo segredo que é muito importante que você entenda. O papel e a responsabilidade de um recrutador é diferente de um gestor. O recrutador, ele nunca vai ser a pessoa que tem a dor ali de resolver o problema da área. Para resolver o problema da área, você tem que focar muito no ponto ali do gestor, para mostrar que você é a pessoa certa para resolver aquele problema. Para o recrutador, é importante que você saiba utilizar um pouquinho de alguns gatilhos mentais de uma forma honesta, não desleal, mas para fazer com que o recrutador ele seja o seu advogado no processo seletivo e para que o recrutador ele possa começar a te defender, porque como ele é o gestor do processo seletivo, ele vai organizar toda a casa, vai poder gerir todo o processo, ele vai entender que, pô, fulano, de fato, é a pessoa certa para a minha posição. Eu não posso perder fulano. Eu vou correr aqui com o processo do fulano, vou arrumar os pauzinhos aqui dentro da empresa para fazer com que o processo dele seja mais rápido. E aí, você vai conseguir fazer com que você consiga o emprego que você deseja em até 51 dias, porque o recrutador vai estar te ajudando a acelerar o processo seletivo também. Então, se você sabe mostrar que você está em outros processos seletivos, que você é um bom perfil, que você é um perfil que consegue, mesmo sendo mais técnico ali, dependendo da sua área, consegue passar toda a sua história técnica de uma forma tranquila para o recrutador entender que você é a pessoa que pode fazer sentido para avançar nos processos seletivos. Então, quando você entende muito bem qual é o papel, qual é a responsabilidade, o que é avaliado em cada uma das etapas do processo seletivo, você vai pegar suas mesmas histórias, suas mesmas experiências e vai adaptar para cada entrevista, para cada etapa do processo seletivo. Isso vai fazer com que você realmente se torne um perfil muito mais dedicado ali dentro do processo seletivo e vai começar realmente a se destacar dos seus concorrentes. Henrique, eu sei que a maioria das empresas fecham as vagas aí pelo QI, né? O que indica. Por que de fato é importante um processo seletivo se a maioria das vagas são fechadas através de indicação? Gente, isso é um ponto que, de verdade, é um mito que existe dentro aí do mercado de trabalho, tá? Normalmente, assim, de fato, as empresas elas preferem indicação. Por quê? Os funcionários da empresa, eles já conhecem a cultura da empresa, já trabalharam com muitas outras pessoas, sabem quem são as pessoas que têm a cultura da empresa, que têm a competência técnica que a empresa espera. Então, a indicação normalmente tende a fazer com que o processo seletivo ele seja um pouco mais rápido. E isso é ótimo. Só que, muitas vezes, a gente não consegue, a gente é recrutador, né? A gente não consegue fechar vaga através de indicação. E aí, o que acontece? A gente tem que ir no mercado buscar as pessoas. Ou buscar ativamente ali no LinkedIn, ou então receber currículos. Receber realmente inscrições das pessoas que estão buscando ativamente um novo emprego. E aí é um ponto que vocês têm que entender, tá, gente? Parem para pensar. Se as empresas elas investem uma grana na Gup, se as empresas elas investem um dinheiro muito grande ali dentro do LinkedIn para que os recrutadores possam buscar ativamente os profissionais para poder convidar para fazer parte do processo seletivo, vocês realmente acreditam que as empresas elas só fecham por indicação? Porque pare para pensar, se a empresa só fecha por indicação, a empresa poderia simplesmente ter uma planilha no Excel e fazer toda a parte do processo seletivo numa planilha de Excel. Porque
porque são poucas indicações, eles conseguem fechar todas as vagas com indicação, então é mais tranquilo. Não precisaria da Gup, não precisaria do LinkedIn, não precisaria dessas ferramentas que existem na parte de recrutamento e seleção. Por quê? Uma simples planilha, as indicações já resolveriam o problema. Mas as empresas estão pagando por isso, estão pagando essas ferramentas. Por quê? Porque elas acreditam que essas ferramentas, essas tecnologias podem ajudar no problema delas de contratar profissionais mais rápido, de fazer com que os recrutadores, que os gestores conheçam pessoas fora dessa bolha de indicação, comecem a abrir um pouquinho mais o leque de opções de pessoas para poder entrar dentro da empresa. Então, cuidado com esses mitos que são divulgados aí na internet. Ah, só funciona indicação, ou então LinkedIn não funciona, ou então Gup não funciona. Tudo funciona, gente. No meu método que eu ensino aqui para vocês, existem 3 formas de conseguir emprego. Através de se inscrever nas vagas, através de abordagem dos recrutadores no LinkedIn e através de network, de indicação. Então, realmente funciona cada um dos 3 tipos. Só saber como de fato você pode valorizar suas experiências, valorizar suas histórias, para que você possa conseguir o seu emprego que você deseja em até 51 dias. Então é muito importante que vocês foquem nisso, tá? E aí, voltando aqui no ponto que a gente estava falando do porquê que é importante um processo seletivo. O processo seletivo, ele é muito importante porque muitas vezes a gente não fecha vagas com indicação. E aí a gente não conhece a pessoa. Então, o que o recrutador ele vai fazer ali no processo seletivo? O recrutador ele vai tentar entender suas experiências do passado, suas histórias do passado, como que você se comportou no passado, porque o seu passado ele pode ali prever as suas atitudes no futuro. Então, esse é o segredo número 3 que a gente vai falar aqui dentro desse vídeo. Normalmente os recrutadores eles focam muito no seu passado. Rick, eu não vejo muito isso acontecendo não. Vê sim, sabe por quê? Porque normalmente para você chegar ali na fase de entrevistas, você já passou por uma etapa de triagem de currículo, já passou por uma etapa ali de triagem de LinkedIn, já fez alguns testes também, talvez, dependendo do tamanho do processo seletivo que você esteja. Então, normalmente, essas etapas antes das entrevistas, os recrutadores já estão olhando para o seu passado, o que foi que você construiu, que agregou ao seu perfil profissional hoje e que pode te ajudar no futuro a resolver os problemas da empresa. Então, o segredo é o seguinte: você precisa saber valorizar suas histórias do passado para mostrar que essas histórias do passado te ajudam e vão te ajudar a construir novas histórias no futuro. É isso. Esse é o segredo número 3, gente. O processo seletivo como um todo, ele vai sempre avaliar o seu passado para poder prever o futuro. Então, nas entrevistas também, quando o recrutador perguntar um pouquinho sobre suas experiências do passado, tenta ver realmente quais são as experiências que mais agregam valor para que você mostre que no futuro você vai resolver os problemas da empresa também. Isso vai te ajudar muito, muito, muito mesmo a melhorar os resultados do seu processo seletivo. E Rick, você acha que vale a pena investir tempo, investir dinheiro em aprender como passar em processo seletivo? Com certeza. Sabe por quê? Porque quando você investe um pouquinho mais de tempo, se dedica ali realmente para você conseguir entender como que funciona os bastidores do recrutamento, você consegue de fato entender como que você pode conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. Porque você vai, o que eu tento passar aqui para vocês dentro do Rei Carreira, dentro dos meus treinamentos, dentro das minhas mentorias, dentro do canal do YouTube, do Instagram, do LinkedIn, eu tento fazer passar um download aqui de todas as experiências que eu já vivi, de tudo que meus alunos eles estão aplicando, que está gerando resultado, para que vocês possam de fato melhorar os seus resultados do processo seletivo. E aí, quando você se dedica para poder entender, dominar todo esse conteúdo, isso vai te ajudar drasticamente a melhorar os seus resultados no processo seletivo. Só que muitas vezes, por exemplo, aqui no Rio Carreira, a gente tem mais de 400 vídeos no canal. Muito possivelmente, até o final do ano de 2024, a gente deve estar batendo aí de 500 a 600 vídeos. Então, muitas pessoas, elas não têm muito tempo disponível para poder assistir mais de 400 vídeos dentro do canal. Então, para eles, vale mais a pena eles terem um método passo a passo, algo mais organizado, de falar, primeiro faz isso aqui, depois faz desse jeito, depois faz assim, eu vou te ajudar nesse ponto, deixa eu pegar na sua mão. Por isso que eu tenho os meus treinamentos, o PRH, que é o meu treinamento para ajudar as pessoas a passarem no processo seletivo. Acabou de sair uma libélula daqui, eu não sei se ficou fazendo zoada, mas qualquer coisa, vocês já sabem. Então, quando você tem um pouquinho mais de dinheiro para poder pagar ali as parcelas, para você entrar em um treinamento desse em que você vai ter de fato algo mais organizado, estruturado, um passo a passo, pode facilitar para você ganhar tempo. Você vai realmente investir o seu dinheiro para poder ganhar tempo. Todo o tempo que você demoraria para poder entender todos os pontos para você conseguir o seu emprego, ficaria mais fácil se você já tivesse algo mais organizado e alguém do seu lado para poder te ajudar. Então, sim,
na minha opinião, vale a pena você investir tempo e você investir dinheiro, realmente, se você tem um desejo muito forte de conseguir o seu emprego rápido. Se você está um pouco mais tranquilo, se você acredita que realmente, poxa, Rick, eu não preciso de um emprego em até 51 dias, pode ser em 180 dias, pode ser em 200 dias, tá tudo bem então. Realmente aqui no canal do YouTube já tem muito conteúdo para você poder ir acompanhando. Mas se isso é realmente uma prioridade para você hoje, eu avaliaria uma forma de você conseguir realmente investir um pouquinho mais de dedicação para você conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. E às vezes, quando a gente fala de dinheiro, pode ficar parecendo que é o seu próprio dinheiro, mas não. Eu tenho vários alunos que eles entraram nos meus treinamentos pedindo apoio da família, pedindo apoio de amigos, pedindo apoio de antigos líderes que foram grandes líderes para eles no passado e que sempre estão apoiando eles hoje. Então, às vezes a gente fica olhando para a realidade assim financeira e falando, caramba, eu não vou conseguir entrar no treinamento, realmente já estou muito tempo desempregado, mas às vezes a gente tem uma rede de apoio enorme que estaria super disponível para poder ajudar a gente a conseguir realmente investir na nossa carreira, que a gente acaba não utilizando. Então, se você está nesse cenário, reflita um pouco sobre isso. Quais são as pessoas que sempre falam, poxa, eu estou aqui para te ajudar. Se você precisar, eu estou aqui. Conte comigo para o que você precisar. Quantas vezes a gente já acionou essa rede de apoio de pessoas que falaram, conte comigo, se precisar, estou aqui. Eu tenho certeza que muitas vezes a gente não aciona essa rede. Então, fica refletindo sobre isso, porque normalmente, se você não sabe ainda, o PRH, que ele é o meu treinamento, ele não fica sempre aberto. Eu gosto sempre de fechar turmas de mentorados para poder acompanhar eles durante 51 dias. Então, é muito importante que você realmente esteja preparado para o momento em que for abrir novas inscrições. Possivelmente, quando esse vídeo sair, não vai ter nenhum tipo de inscrição em aberto. Mas, talvez, se você estiver assistindo depois desse vídeo e estiver coincidindo com as inscrições para o Plano de Emprego 51 dias, para realmente você entrar dentro do meu treinamento do PRH, eu realmente consideraria muito olhar para a sua rede de apoio para você conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. E a maior vantagem de você poder investir dinheiro nisso é porque você vai realmente entender como valorizar o que você tem. E esse é o segredo número 4. O segredo número 4 é que nós, recrutadores, nós não estamos esperando super-homens, super-mulheres dentro das empresas. A gente sabe que todo mundo tem as suas limitações, que não existe o candidato ideal que vai fazer o checklist ali em todos os pontos que tem da descrição da vaga. E tá tudo bem. Mas o que você tem que saber? Você tem que saber valorizar já o que você tem, valorizar as histórias que você tem, para que isso possa comprovar, mostrar que você realmente pode ser a pessoa certa para poder resolver os problemas no futuro daquela empresa. Então, quando você consegue investir tempo, investir dinheiro para você valorizar o que você já tem, você consegue o seu emprego mais rápido. Mas se você fica naquela dúvida, poxa, Rick, eu acho que eu tenho uma coisa legal, mas ainda não estou conseguindo valorizar, meu currículo não está aprovado, meu LinkedIn não está sendo aprovado, talvez um simples feedback, um empurrãozinho, uma virada de chave pode mudar totalmente o seu jogo para você conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. Massa, Rick, mas por que não tentar sozinho? Primeiro ponto. Normalmente, quando você tenta sozinho, principalmente aí falando muito sobre a parte gratuita, você acaba ouvindo um pouco de várias pessoas. E muitas vezes essas pessoas, elas têm métodos diferentes, elas têm opiniões diferentes sobre cada um dos temas. Eu vou falar alguns tópicos aqui que eu discordo de outros colegas de RH. Um primeiro ponto, selo Open to Work. Tem muitos colegas que falam para você não utilizar o selo Open to Work. No meu método, para os meus alunos, eu sempre falo, vamos colocar o selo Open to Work. É uma funcionalidade que o LinkedIn pensou, construiu, mantém essa funcionalidade, porque eles com certeza têm dados que comprovam que quem usa o selo Open to Work tem mais chances de conseguir um emprego mais rápido. Então, utiliza o selo Open to Work se o seu foco for conseguir emprego rápido. Se o seu foco não for conseguir emprego rápido, tá tudo bem então, não precisa, tranquilo. Mas o meu método é focado em ajudar as pessoas a conseguirem o emprego que desejam em até 51 dias. Então, o selo Open to Work ajuda nesse ponto. Outro ponto, tem alguns influenciadores que falam, Gup não funciona, desista de se inscrever nas vagas, currículo já morreu, tem que focar só no LinkedIn. E no meu método não, no meu método eu falo, funciona a Gup, senão as empresas não pagariam, né? Se não funcionasse a Gup, por que as empresas pagariam uma nota aí para a Gup para continuar utilizando ela? Não faz sentido nenhum. Então a Gup funciona, você só tem que saber como utilizar a Gup. Outro ponto aí de discordância que normalmente eu tenho com alguns influenciadores de RH. Ah, você tem que focar no SSI do LinkedIn. E eu discordo, meu método não tem nada falando sobre isso. Por quê? SSI do LinkedIn, ele é um indicador de vendas dentro da plataforma do LinkedIn. É um indicador que se chama Social
Selling Index. Então é muito focado para vendas, para como que você pode atrair mais clientes, para como que você pode aumentar o poder da sua marca. E aí algumas pessoas podem falar, mas isso ajuda na sua imagem profissional, isso ajuda na sua venda pessoal. Mas não, gente, todos os indicadores do SSI são focados na parte de vendas, de você realmente conseguir vender mais, atrair novos clientes. E aí quando a pessoa ela fica focada em aumentar o SSI, ela perde tempo, perde energia em uma coisa que não faz tanto sentido do que se ela focasse no LinkedIn Recruiter, que é o LinkedIn que nós recrutadores utilizamos para poder buscar ativamente os profissionais. Então, quando você fica muitas vezes ouvindo um pouco de todo mundo, você acaba ouvindo todo mundo, fica misturando os métodos e isso acaba te confundindo, você não sabe quem seguir. Mas quando você acaba, às vezes, investindo dinheiro, você já falou, poxa, eu já investi dinheiro aqui no treinamento do Rick, eu vou seguir tudo que ele fala. Já estou investindo mesmo, por que eu vou ficar ouvindo outras pessoas? Quando a gente escuta muitas pessoas, acaba misturando. Então, isso aqui, eu dei 3 exemplos, mas eu poderia dar vários, tá? Formato de currículo, que as pessoas falam, faz em PDF, eu falo, faz em Word. Formato de currículo que as pessoas falam, coloca o objetivo, eu falo, não precisa colocar a seção objetivo. Meu objetivo é um cargo de auxiliar administrativo. Meu objetivo é um cargo aqui de assistente de marketing. Não precisa disso, não precisa. E aí, vocês ficam ouvindo as pessoas que ficam falando coisas para vocês fazerem, para entupir o currículo, para entupir o LinkedIn, de coisas que não são tão necessárias. Mas quando você segue um método, um passo a passo, que você realmente pode seguir de fato cegamente para você conseguir logo o seu emprego, isso te ajuda realmente a acelerar os seus resultados. E por onde começar para você começar a melhorar os resultados do processo seletivo? Primeiro ponto, aqui o primeiro passo, é importante que você entenda como que funcionam os bastidores do recrutamento. Então tudo isso que eu falei no início do vídeo, de o papel do recrutador, o papel do gestor, como que surge uma vaga, o que é uma vaga, o que é um processo seletivo, tudo isso, quando você entende, isso facilita, isso pode acelerar o seu processo de melhorar os seus resultados. Porque o que acontece muitas vezes, o que eu vejo dos meus alunos, quando eles entram dentro do PRH, que é o meu treinamento de mentorias, muitos deles se sentem perdidos, não sabem o que acontece por trás da GUP, por trás desses ATS, e aí ficam muito realmente perdidos. Mas aí quando eu vou passando para eles, de fato, olha, é assim que funciona, normalmente a gente discute assim, é assim que acontece a negociação de salário, normalmente a gente define nesse formato para poder avaliar se o candidato vai passar ou não, essas são as competências esperadas na entrevista com o RH, essas são as competências esperadas na entrevista com o gestor. Então quando eu passo todos esses pontos dentro do meu treinamento, eles começam de fato a entender os bastidores do recrutamento, e aí facilita para eles começarem a entender, pô, eu já sei que funciona assim, então, eu já sei como que eu posso me valorizar para poder fazer com que a minha história ela fique clara nos bastidores do recrutamento. Então, isso é o primeiro passo. O segundo passo, normalmente, que eu recomendo aqui para todo mundo dentro da internet, para os meus alunos, é a parte de autoconhecimento. Então, é muito importante que você saiba quais são os seus pontos fortes, quais são aí os seus pontos de melhoria, que você entenda qual vaga que você está tentando, que você entenda quais são os seus sonhos, que você saiba quais são os seus temperamentos. A gente tem vídeo aqui no canal falando sobre os 4 temperamentos, a gente vai deixar o card para você poder assistir depois. Então, assim, tem muito conteúdo aqui dentro do canal do Rick Carreira para você saber como conseguir o seu emprego o mais rápido possível, mas um passo que muitas pessoas acabam pulando, achando que já sabem fazer, é a parte do autoconhecimento. E é muito importante que você faça uma boa análise aí do autoconhecimento para ver se realmente não tem algo que você está deixando passar, que você está sendo discreto, que você não está valorizando dentro do processo seletivo. E um ponto importante dentro desse pilar do autoconhecimento é saber aonde que você está dentro da teoria dos 4Ds, que é a teoria que eu desenvolvi para poder realmente você saber como que você pode melhorar todos os resultados em todas as etapas do processo seletivo. Então, digamos que você seja uma pessoa que você não sabe quais histórias contar, que você não sabe o que colocar no currículo, o que colocar no LinkedIn, o que falar nas entrevistas. Você possivelmente está dentro do quadrante dos desorientados. São pessoas que não têm boas histórias e não sabem o que falar dentro de um processo seletivo, dentro do currículo, dentro do LinkedIn, dentro das entrevistas. Esses são profissionais desorientados que muitas vezes só precisam de um pouquinho mais de orientação, um empurrãozinho, para chegar no outro quadrante, que é o quadrante dos discretos. O que são os profissionais discretos? São as pessoas que elas têm boas histórias, elas já sabem quais histórias fazem mais sentido para contar no processo seletivo, e aí elas só não sabem ainda a melhor forma de valorizar suas histórias no currículo, no LinkedIn e nas entrevistas. E aí elas acabam se tornando profissionais discretos, porque eles têm algo para contar, têm uma história boa para contar,
mas acabam sendo discretos ali em todas as etapas do processo e não sabem como valorizar suas próprias histórias. E o que eu tento fazer aqui com vocês, dentro do Ricarreira, é ajudar esses dois perfis a chegarem dentro do quadrante dos dedicados. O que são as pessoas dedicadas? São as pessoas que têm boas histórias para contar e elas se dedicaram também a saber como contar essas histórias no currículo, na GUP, no LinkedIn, nas entrevistas, em uma negociação de propostas, na mensagem ali do chat do LinkedIn com os recrutadores, na mensagem do WhatsApp com o recrutador. Então eles realmente se dedicaram não só a construir boas histórias, mas também sempre a saber como valorizar essas histórias para conseguir o emprego que deseja em até 51 dias. Então, saber aonde que você está dentro da teoria dos 4Ds, isso é excelente para fazer um processo de autoconhecimento também. Então, poxa, talvez eu esteja aqui nos desorientados, ou talvez eu esteja nos discretos. Acho que esse é o meu maior problema. Eu acho que eu sou discreto e por isso que meu currículo ainda não foi aprovado. Então é importante que você saiba disso. Aí, como a teoria dos 4Ds, tem o último D, que é o D dos desleais. O que são os perfis desleais? São as pessoas que elas não têm boas histórias para contar, só que elas aprendem como se vender dentro de um processo seletivo, aprendem hackzinhos na internet e acabam passando nos perfis aí que são desorientados e discretos. Então acabam mentindo, sendo desleais dentro do processo seletivo, vendendo algo que de fato não é a realidade. Fingindo ali, valorizando algo que na verdade não é. Se você já trabalhou com alguém que é muito político, que acaba falando mais do que fazendo, normalmente são pessoas que estão dentro desse quadrante dos desleais. E não é o perfil que eu espero no Ricarreira. Por isso que aqui no Ricarreira também eu faço vídeos mais longos. Por quê? Porque eu sei que os perfis desleais eles não vão ter paciência para isso. Não vão ter paciência para ter vídeos aí acima de 20 minutos para poder assistir o vídeo como um todo. Isso é ótimo, é bom que eu já faça um filtro. E aí eu só trago de fato as pessoas que estão se dedicando para poder chegar no quadrante dos dedicados. Muitas vezes a gente está no quadrante dos desorientados, está no quadrante dos discretos, a gente está se dedicando, está tentando ali, mas ainda não chegou nos dedicados. Por que isso, Rick? Porque os dedicados, gente, eles só são as pessoas que elas já validaram que elas conseguiram contar suas histórias. Então, se você já teve um currículo aprovado na GUP ou em outro site vaga, você é um dedicado júnior, porque você validou que de fato a forma como você está usando o seu currículo, como você está contando suas histórias no currículo, gerou curiosidade no recrutador para te chamar para uma entrevista. A gente também tem os dedicados plenos, que são os profissionais que já validaram que o LinkedIn está contando a história. Como é que valida? Se um recrutador foi lá no seu LinkedIn e te convidou para fazer parte de um processo seletivo. Aí você vai estar no dedicado pleno. E a gente tem também os dedicados sêniors, que são as pessoas que foram para as entrevistas, conseguiram contar suas histórias e foram aprovados para a próxima etapa do processo seletivo. Aí o que acontece? Essa pessoa validou que a forma como ela treinou e contou essas histórias, de fato, estão fazendo com que ela esteja caminhando para os dedicados especialistas. O que são os dedicados especialistas? São as pessoas que elas já fizeram todo o processo, seguiram todo o passo a passo e validaram no final que elas conseguem uma proposta de emprego. E aí, quando elas conseguem a primeira proposta de emprego, elas já estão dentro dos dedicados especialistas, porque elas validaram que elas conseguiram construir um processo rico de histórias. Por isso que meu treinamento se chama PRH, porque é processo rico de histórias. Então, se você consegue ter um currículo rico de histórias, LinkedIn rico de histórias, entrevistas ricas de histórias e consegue receber uma proposta, você validou que você teve um processo rico de histórias. Então, é importante que você queira chegar dentro dessa parte, desse nível dos dedicados especialistas. E aí, um conselho para você que está querendo chegar no nível dos dedicados especialistas é assistir as entrevistas que a gente já tem aqui com os alunos. Ver as histórias deles, quais são as dicas que eles dão, os conselhos que eles dão, de pessoas que realmente conseguiram o emprego que eles desejavam em até 51 dias. A gente vai deixar aqui uma playlist para você poder assistir depois alguns vídeos, ver se você já assistiu todos, se não assistiu ainda. E no final a gente também vai deixar essa playlist para você poder se inspirar com a história do pessoal, do Thiago, do Reinaldo, da Carol, do Paulo, para você realmente conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. Rick, como que eu posso estar melhorando os resultados dos meus processos seletivos? Aqui eu coloquei 4 perguntas para realmente te ajudar nessa reflexão aqui. E eu espero que, de verdade, se você quiser, pega um papel, pega uma caneta, ou então pega o seu computador e vai tentando, de fato, responder essas perguntas para você fazer essa reflexão. Essas reflexões podem te ajudar realmente a melhorar os resultados do processo e ter um norte ali do que talvez você não esteja fazendo que está te atrapalhando para você conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. Então a primeira pergunta que eu quero te fazer é: você está contando a história certa na medida certa? Isso é extremamente importante, tá, gente? Então, falando principalmente de currículo. Pô, muitas vezes eu falo aqui, pô, vocês têm que trazer as boas histórias, tem que contar histórias e no meio das histórias ter palavras-chave
para você poder valorizar o seu perfil e seu currículo tá ali focado tanto no olhar humano do recrutador quanto ali também na parte da triagem do robô, do algoritmo. E às vezes as pessoas, elas entendem até que elas têm que contar histórias, só que ou elas fazem de forma muito objetiva, ou elas fazem de uma forma muito prolixa e acabam ficando currículos muito grandes ou currículos muito curtos. Então é importante que você saiba contar a história certa na medida certa. Falando de LinkedIn, LinkedIn tem partes que precisam ser mais objetivas, mais diretas. Tem outras que não. Tem outras que você pode fazer uma lista ali de várias histórias que você já desenvolveu. Então, será que você está no LinkedIn contando a história certa na medida certa também? Nas entrevistas, uma coisa que eu sempre falo aqui dentro do Rio Carreira, não passem de 2 minutos, não passem de 2 minutos. Tem gente que chega na entrevista e responde sim, não, ponto forte, resiliência, ponto fraco, procrastinação. Pô, também não é para fazer algo assim tão objetivo. Então, tomem cuidado com isso, tá? Primeira pergunta: você está contando a história certa na medida certa? Se não, já é o primeiro passo para você começar a melhorar, de ter esse drive. Pô, beleza, já tenho a história certa, mas está na medida certa? Eu estou contando da melhor forma aqui, no currículo, no LinkedIn, na GUP, nas entrevistas? Mas se você não tiver, já fica de olho nisso. O segundo ponto aqui: você está medindo os seus resultados no processo seletivo? Se você não tem algum controle para medir os resultados do processo, isso pode te atrapalhar, de verdade. Vai te deixar totalmente desorganizado no processo. Você não vai saber quantas vagas você se candidatou, você não vai saber quem é o recrutador responsável por cada posição, você não vai avaliar quem são os seus concorrentes, por que eles estão conseguindo emprego e você não. Então é muito importante que você realmente tenha algum controle que você possa ficar olhando para esse ponto. Porque aí você vai ser mais analítico, mais analítica ali com os seus resultados e vai falar, poxa, sempre estou recebendo feedback por conta da minha comunicação. Eu tenho que melhorar minha comunicação. Eu sempre estou recebendo feedback porque eu não tenho Excel. Eu tenho que fazer um curso de Excel. Isso vai te ajudar no processo para você conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. Muitas pessoas elas não conseguem um emprego em menos de 2 meses porque elas vão fazendo algo sem estratégia, sem olhar os resultados. E quando a gente mede os resultados, isso muda totalmente, gente. Então, se você não tem aí algum controle, alguma planilha, um Trello, um Miro, alguma coisa para poder te ajudar a fazer toda essa gestão do seu processo seletivo, dificilmente você vai conseguir um emprego rápido. E aí, a terceira reflexão que eu queria fazer com você é quais são os feedbacks que você está recebendo, que tem a ver com esse ponto da planilha, né? Será que você realmente está recebendo bons feedbacks? Os feedbacks que eles estão enviando para você, eles são mais genéricos ali da plataforma da GUP, desses sites, mais tipo assim, que eles mandam para todo mundo, ou normalmente as empresas elas te mandam feedbacks um pouco mais específicos, que vão te ajudar a melhorar o seu currículo, que vão te ajudar a melhorar o seu LinkedIn, que vão te ajudar a melhorar a forma como você conta suas histórias nas entrevistas. Então é importante que você entenda quais são os feedbacks que você está recebendo e se você está conseguindo trabalhar nesses feedbacks. Um grande problema que eu vejo dos meus alunos quando eles chegam dentro do PRH é que eles falam, poxa Rick, eu tenho uma dor de não receber feedbacks, por isso que eu entrei no seu treinamento, para receber os seus feedbacks, ter a oportunidade de ter o seu olhar como recrutador aqui, avaliando meu LinkedIn, avaliando meu currículo, me ajudando nas entrevistas. Isso é essencial. Mas você não precisa, se você não conseguir entrar no meu treinamento do PRH, você não precisa ficar dependendo de mim para poder receber feedback. Você pode começar a pedir feedback das empresas e começar a se dar um auto-feedback também, com base em todos os conhecimentos que você está tendo aqui dentro do Rio Carreira. Então é importante que o feedback, gente, ele esteja dentro da sua rotina. Senão, a gente vai ficar tentando, dando murro e ponta de faca, sem saber de fato o que a gente está errando. Achando que a nossa história está boa, achando que a gente está valorizando, mas de fato não está. A gente está sendo discreto na forma como a gente está contando as nossas histórias ao longo do processo seletivo. E a quarta reflexão que eu queria fazer aqui com você é: você está cobrando feedbacks das pessoas? Você está cobrando ali algumas atualizações do processo seletivo? Se você não está fazendo isso, você está sendo discreto no processo seletivo. E aqui, gente, esse é o quinto segredo que eu queria falar dentro desse vídeo aqui para vocês. Já falamos de todos, mas o quinto é: os recrutadores normalmente eles são desorganizados. E aí é um ponto. A vida do recrutador, aqui a gente tem que ter empatia também, tá? Normalmente o recrutador, gente, ele não tem só uma vaga para fechar. A maioria dos recrutadores que eu converso, eles têm no mínimo 10 vagas tocando ao mesmo tempo. E aí, 10 vagas tocando ao mesmo tempo. Se a gente considerar que cada vaga deve ter uns 100 candidatos no processo seletivo, 100 vezes 10 dá 1.000 pessoas para eles poderem gerenciar. É possível ter um olhar cuidadoso para 1.000 pessoas ao mesmo tempo? É muito difícil mesmo. Então é importante que a gente tenha empatia aqui com os recrutadores. E aí qual é o ponto? Com um pouquinho mais de organização, eles poderiam sim dar melhores feedbacks. Não estou aqui falando que é impossível dar bons feedbacks no processo seletivo. É possível, eu já consegui fazer isso quando eu estava trabalhando com recrutamento em momentos que eu estava tocando mais de 15 vagas ao mesmo tempo.
eu sempre me controlava ali para poder realmente dar bons feedbacks para os candidatos. Mas, infelizmente, a maioria dos recrutadores eles não tem uma boa organização para poder passar esses feedbacks para vocês, para poder fazer essas atualizações, correr com o processo seletivo. Então, você tem que ajudar o recrutador a ser organizado, a realmente ser mais rápido ali no seu processo seletivo. Se você não está fazendo esse processo, se você fica com vergonha, poxa, Rick, eu não sei se eu posso cobrar um retorno, poxa, Rick, eu não sei se eu posso falar aquilo ali com a pessoa e tal, você está sendo discreto, você não está sendo dedicado. Então é importante que você se dedique a esse ponto também, tá? Então essas foram 4 reflexões que podem te ajudar, realmente coloca no papel para você poder ir vendo se você tem algo aqui que você está pecando, que você precisa começar a melhorar o quanto antes para conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. Henrique, de quanto em quanto tempo eu preciso estudar para poder aprender como conseguir o emprego que eu desejo o mais rápido possível? Ó, normalmente eu recomendo que você estude isso uma vez só. Como assim, uma vez só? Se você se dedicar uma vez só para você realmente dominar tudo o que acontece nos bastidores do recrutamento, você dominar como valorizar suas histórias no currículo, no LinkedIn, nas entrevistas, esse conhecimento ninguém vai tirar de você. Ninguém vai tirar de você. Então, quando você estuda isso uma vez muito bem, vai ficar enraizado em você essa mentalidade de ter uma carreira rica de histórias. Por isso que o canal se chama Rica Carreira. Não é um canal para te ajudar a ter uma carreira rica de dinheiro. É uma carreira rica de histórias. E as histórias vão te ajudar a ganhar mais dinheiro, vão te ajudar a crescer na carreira, vão te ajudar a ter o trabalho remoto que você deseja, ter mais tempo com a família, vai ajudar a conseguir o emprego que você deseja, no formato que você deseja, o salário que você deseja. Isso vai te ajudar. Se você realmente construir uma carreira rica de histórias, isso vai valorizar essas histórias no processo seletivo. Então tem um processo rico de histórias. Isso vai te ajudar, tá? Mas você precisa realmente se dedicar uma vez só, pelo menos. Você se dedica uma vez, vai seguindo passo a passo, vai fazendo tudo direitinho, consegue a sua primeira vaga, a proposta que você gostaria ali em até 51 dias. E aí, quando você conseguir sua vaga, quando você estiver dentro ali do quadrante dos dedicados especialistas, você já vai ter validado que você aprendeu a passar em todas as etapas do processo. Que você já sabe, os caminhos, já sabe os meios. Pode não ter dominado tudo, pode não ter assistido todos os vídeos aqui do Rick Carreira, ou então do meu treinamento do PRH, tá tudo bem, não tem problema. Mas pelo menos você validou que você já consegue fazer um processo rico de histórias. E aí depois, no futuro, você pode sempre estar revisando. Você não precisa, fui demitido, eu tenho que fazer de novo o PRH, fui demitido, eu tenho que entrar... Não, não precisa, porque você já sabe, aquele conhecimento você já tem. Então, você vai só revisar alguma coisa, ver se tem algum conselho novo que eu estou dando de currículo, algum conselho novo que eu estou dando de LinkedIn. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, eu sempre vou passar, dentro das minhas mentorias, dentro da nossa comunidade que a gente tem dentro dos alunos, o que mais está funcionando para os alunos. Então, eu não tenho problema nenhum de chegar aqui e falar para vocês, gente, eu passei uma informação que não está gerando mais tanto resultado, vamos focar aqui nesse ponto, porque é o que está gerando mais resultado para a maioria dos alunos, para a gente conseguir o emprego que vocês desejam até 51 dias. Para mim, eu não tenho problema nenhum em assumir aqui esse ponto da gente estar sempre melhorando o método do PRH. Eu acho que isso é bom para mim, é bom para vocês, é bom para todo mundo. Vou dar um exemplo para vocês. Antigamente, lá no início do Rick Carreira, eu tinha um formato de currículo que era um formato de currículo no formato Canva, em PDF, com quebra de colunas, azul, azul mais escuro, com do lado um pouco cinzinha, parecendo com o formato quando a gente importa ali do LinkedIn, importa um currículo do LinkedIn. Eu tentei construir um formato de currículo desse jeito e passei até vídeos aqui no canal falando sobre isso, passei até instruções para as pessoas falando sobre isso. Só que hoje, para quem está inscrito no canal, sabe que eu não mais indico isso. Eu realmente estou indicando só o formato de currículo em Word, sem foto, sem quebra de coluna, mais preto e branco, valorizando as horas certas, com a hierarquia das informações. Por quê? Porque isso é o que está gerando resultado. Isso que deu resultado para Carol, para o Reinaldo, para o Thiago, para o Paulo, para todos os alunos que conseguiram ter o currículo aprovado ali dentro da GUP. Se funcionou para eles, pode funcionar para você também. É o que eu estou indicando sempre. Então, qual é o ponto? Quando a gente está acompanhando uma pessoa que está sempre atualizando seu método, melhorando o ponto, e a gente fica próximo dessa pessoa, a gente sempre vai ter a informação mais fresca possível para realmente saber como conseguir um emprego mais rápido. Então, esse é um ponto também que é muito importante para acelerar o seu resultado. Se você quer ter um resultado mais rápido, cole nas pessoas que estão realmente tendo resultados e que estão ali dentro de uma comunidade, de um ecossistema que vai te ajudar a conseguir o seu emprego o mais rápido possível, para vocês sempre acompanhando as dicas mais atualizadas. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. E eu sempre recomendo que você, de fato, acompanhe todos os vídeos novos. Porque se tem alguma alteração na GUP, se tem alguma mudança no LinkedIn,
Se tem alguma coisa lá nova pra gente colocar no currículo que todos os alunos estavam reclamando e que a gente percebeu que, pô, tinha que melhorar isso, melhoramos isso, deu resultado, a gente vai divulgar aqui, tá bom? Então é importante você se inscreva no canal, curta sempre os vídeos daqui, comente também, porque isso vai fazer com que o algoritmo do YouTube entenda que você acredita que o conteúdo do Rick Carreira é um conteúdo de valor. Então ele sempre vai indicar conteúdos do Rick Carreira para você, tá bom? E o último tópico desse vídeo que eu queria falar para vocês é uma pergunta que eu sempre recebo. Rick, qual o melhor momento para poder aprender a conseguir um emprego rápido, a conseguir o emprego que eu desejo em até 51 dias? Normalmente existem 3 perfis que eu indico aqui para poder estudar. O primeiro são das pessoas que estão desempregadas. Então, pô, você está desempregado, você precisa de um método que vai te ajudar a conseguir um emprego o mais rápido possível. Aqui tem várias histórias de pessoas que conseguiram emprego. Eu tenho alunos que conseguiram emprego aí em 16 dias, tem alunos que conseguiram em 21 dias, outros conseguiram em 46, 48, 51, enfim, os mais variados. Mas qual é o ponto? É um método que te ajuda a conseguir um emprego mais rápido. Então, se você está desempregado, eu acredito que é um momento de fato de você entender como que você pode construir um processo rico de histórias para você conseguir um emprego o mais rápido possível. O segundo momento é se você está empregado, mas está muito insatisfeito. Você está vivendo um ambiente tóxico, está de fato ali vivendo uma empresa que não te valoriza, você acha que seu chefe não gosta de você, a equipe não está boa, você está muito desmotivado, então essa desmotivação no trabalho pode virar uma motivação para você se dedicar e conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. Na turma que a gente abriu em janeiro, a primeira aluna que conseguiu o emprego dela, ela conseguiu em 16 dias e ela estava empregada. Ela era líder de um time grande e mesmo assim ela conseguiu priorizar o tempo dela para poder aprender, valorizar as histórias delas e conseguir o emprego dela em 16 dias. Então, gente, isso é muito importante. Não é porque você está empregado que você não tem tempo. É questão de priorização. Priorizar suas demandas para você conseguir seu emprego. E utilizar sua desmotivação no trabalho para isso virar uma motivação para você aprender a valorizar suas histórias em todas as etapas do processo. E o terceiro momento, o tipo de pessoa que normalmente eu indico para poder estudar aqui, a aprender a conseguir um emprego rápido, são as pessoas que elas acreditam que talvez dentro de 2 meses elas pode gerar dentro delas uma vontade de querer mudar de emprego. Se existe essa possibilidade de dentro de um prazo de 2 meses você realmente aí querer mudar de emprego, é melhor você já começar a arrumar casa desde agora. Vai arrumando a casa, com calma, com paciência, com tranquilidade. E aí, se chegar um momento aí do estopim que realmente você precisa mudar de emprego quanto antes, pelo menos a casa já foi arrumada. Você já foi aprendendo aos poucos no seu ritmo, da forma como você quer realmente a conseguir o seu emprego. E tá tudo bem. Cada um tem um ritmo, tem uma necessidade diferente. Eu sei que quem está desempregado tem a necessidade de o mais rápido possível. Por isso que dentro do PRH a gente tenta acelerar o resultado. Mas também tem pessoas que preferem algo mais calmo, mais tranquilo e tal. Por isso que também dentro do PRH tem as aulas gravadas, tem as oficinas gravadas, para a pessoa poder fazer no ritmo dela, no tempo que ela quiser e ela conseguir o emprego dela. Tem gente que fala, poxa, Rick, não consegui em 51 dias, mas consegui em 53, consegui em 60. O grande objetivo, gente, não é a data em si, o prazo. É muito mais você conseguir o emprego. O dia, isso é mais, realmente, de fato, é irrelevante. Óbvio que depende muito do seu cenário financeiro, de tudo, mas o mais importante é você conseguir seu emprego. O mais importante é você acreditar nas suas histórias, valorizar o seu perfil, fazer com que você realmente entenda que você sim tem boas histórias. Só que talvez você não está sabendo valorizar suas histórias aí ao longo das etapas do processo seletivo, ao longo da sua carreira como um todo. E o PRH pode te ajudar a isso. Então, se tiver inscrições abertas em algum momento, eu realmente te recomendo para você poder se inscrever e não perder a oportunidade aí de ser meu aluno, de ser meu mentorado e estar dentro dos quadrantes dos dedicados especialistas, tá bom? Por hoje é isso. A gente vai deixar aqui uma indicação de um vídeo mais relevante para você poder assistir aqui após esse vídeo, mas eu também te indico, de fato, a playlist dos dedicados especialistas, das pessoas que elas conseguiram o emprego que elas desejavam em até 51 dias, que contam várias histórias, vão trazendo aí alguns resultados, o que ajudou elas, o que não ajudou, e aí você vai se inspirando na história delas para você também conseguir o emprego que você deseja o mais rápido possível, tá bom? Estou torcendo por você, conte comigo e até um próximo vídeo. Um abraço!